Bom dia a todos, Hare Krishna. Na verdade, não sei se é bom dia, porque quem estiver assistindo agora vai ser quem está assistindo a aula gravada, né? Porque ao vivo mesmo, para mim, pelo menos, não apareceu ninguém ainda. Vou até pedir depois que quem for chegando aí possa deixar algum comentário falando que se está tudo ok. Às vezes a gente faz a live e por algum motivo não dá certo, o som, a imagem. Espero que esteja acontecendo, né? Não sei. Bem, então, enquanto o pessoal vai entrando na live, vamos cantar a canção de Arada Madhava, que Prabhupada gostava de cantar antes sempre das leituras, porque já coloca a gente naquele humor correto, né? Pensando, meditando em Krishna, no mundo espiritual, na sua mãe Yashoda, dos vaqueirinhos, vaqueirinhas de Vrajabhumi. Tá bom? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Rajajanarandana Yashodanandana Rajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari. Hare Krishna, bom dia a todos. Jai Sundarangi, obrigado por comentar. Confirma se está tudo ok com áudio e imagem. E enquanto o pessoal vai chegando, vou me apresentando aqui também. Bem, primeiramente queria agradecer ao convite da ISKCON Rio de Janeiro, Rio Bhakti Center, pelo convite, né, de eu poder estar aqui junto com vocês, me purificando, lendo o Srimad Bhagavatam. Agradeço aí para o Paravion, que pessoalmente fez o convite, toda a equipe, aí, toda a administração da ISKCON Rio. Estão de parabéns, né? Começaram na pandemia a leitura do Bhagavatam, já passaram a gente está no capítulo 26 na nossa leitura aqui, vocês já estão no capítulo 30 e é sempre um néctar, né? A gente está estudando aqui. Bem, então, estamos aqui no terceiro canto do Bhagavatam. O capítulo é o capítulo 30, descrição das atividades fruitivas adversas. Perdão, nem me apresentei. Eu me chamo Shri Chaitanya Dasa, sou discípulo de Chandramukha Swami e sou residente, faço parte também da administração aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, na cidade de São Paulo. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 30, verso de hoje, verso número 33. Antes da leitura, vamos, como sempre, né, entoar um mantra para reverenciarmos a pessoa suprema, que é esse Deus que está em tudo e que também é Krishna, filho de Vasudeva. Então, vocês podem repetir de onde vocês estiverem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então vamos aqui ler o verso em sânscrito. Kevalena Yadharmena Kutumba Baranotsuka Yati Jivom Dhatamishram Charamam Tamasapadam. Kevalena simplesmente ri, certamente, Adharmena, mediante atividades irreligiosas. Kutumba, família. Bharana, por manter. Utsuka, ansiosa. Yati, vai. Diva, uma pessoa. Anda Tamishram, a Anda Tamishra. Charamam, final. Tamasá, da escuridão. Padam, região. Tradução seguinte: portanto, uma pessoa que está muito ansiosa por manter sua família e seus parentes somente mediante métodos negros vai com toda a certeza à mais escura região do inferno, que é conhecido como Anda Tamishra. Então agora vamos ler o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. 3 palavras neste verso são muito significativas. Kevalena significa somente mediante métodos negros. Adharmena significa desonesto ou irreligioso. E Kutumba Bharana significa manutenção da família. Ter certo é dever do chefe de família manter a família, mas deve-se ansiar por ganhar a vida através do método prescrito, como se estabelece nas Escrituras. No Bhagavad Gita, descreve-se que o Senhor dividiu o sistema social em 4 divisões de castas ou varnas, segundo qualidade e trabalho. A parte do Bhagavad Gita, em toda a sociedade, um homem é conhecido por sua qualidade e seu trabalho. Por exemplo, o homem que fabrica móveis de madeira é chamado de marceneiro. E o homem que trabalha o ferro na bigorna é chamado de ferreiro. Do mesmo modo, o homem que se ocupa nos campos da medicina ou da engenharia tem dever e designação específicos. Todas essas atividades humanas foram divididas pelo Senhor Supremo em 4 varnas, a saber, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. No Bhagavad Gita e em outros textos védicos, mencionam-se os deveres específicos do Brahmana, do Kshatriya, do Vaishya e do Shudra. Devemos trabalhar honestamente, conforme nossa qualificação. Não devemos ganhar a vida ilicitamente por meios para os quais não estamos qualificados. Olha só, olha que interessante, né? Se um Brahmana que trabalha como sacerdote a fim de iluminar seus seguidores no caminho da vida espiritual não é capacitado como sacerdote, então ele está enganando o público. Não devemos nos valer de métodos ilegais para ganhar a vida. O mesmo aplicável a um Kshatriya ou a um Vaishya. Menciona-se especialmente que o meio de subsistência daqueles que estão tentando avançar em consciência de Krishna precisa ser muito justo e sem complicações. Menciona-se aqui que aquele que ganha vida por métodos ilícitos, Kevalena, é enviado à mais escura região infernal. Caso contrário, se um homem mantém sua família mediante os métodos prescritos e por meios honestos, não há objeção a que ele seja um chefe de família. Srila Prabhupada Ki Jai. Então vamos, antes da gente comentar, vamos pedir as bênçãos e oferecer nossas reverências a todos os devotos Vaishnavas. Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha.
Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Relendo o verso, portanto, uma pessoa que está muito ansiosa por manter sua família e seus parentes somente mediante métodos negros vai, com toda certeza, à mais escura região do inferno, que é conhecida como Andatamishra. Hare Krishna, bom dia. Eu vou pedir também, bom dia Otávio aqui também, comentou aqui. Eu vou pedir que caso alguém mais comente e eu não ler o comentário, aí o Sundarang e o Otávio avisam, porque às vezes acontece isso no Facebook, né? Aparece comentário de algumas pessoas e de outras pessoas não aparece, não sei muito bem por quê. Então, às vezes depois da live o Prabhupada fala assim, mas tinha uma pergunta desde o meio da live lá, alguém fez uma pergunta, você não respondeu, mas é porque não apareceu para mim. Então, se vocês virem, né, eu vou tentar ler o comentário que vocês fizerem, assim que vocês fizerem, para vocês saberem, né, que eu estou lendo. Então, se vocês virem que teve um comentário, uma pergunta, e eu não li, aí vocês comentam, né, eu tento ver se eu acho aqui, se não, né, se alguém puder, tá bom? Obrigado, tá? Combinado. E aí, senão vocês transcrevem a pergunta, tá? Bem, então aqui está descrito o título do capítulo, né? Descrição das atividades fruitivas adversas. Então, na última vez que eu fiz a leitura aqui pela ISKCON Rio, também estava nesse capítulo, né? Eu comentei um pouco, vou comentar também por alto, assim, né? Rapidamente, sobre isso, né? Sobre as atividades karma, akarma e vikarma. A maioria das pessoas que estão aqui provavelmente sabem, mas pode ser que entre alguém, né, que está começando agora ou que está entrando pela primeira vez. Então, karma significa ação. Como a gente já ouviu falar na física, toda ação tem uma reação correspondente, né? Então, quando a gente fala karma, é tanto a ação quanto a reação daquilo que a gente fez. E aí, na Bhagavad Gita, Krishna vai falar bem sobre isso, terceiro capítulo para Arjuna, e aí tem 3 tipos de ação, basicamente. Porque dependendo da nossa ação, a gente pode ter reações positivas, reações negativas, ou não ter nenhuma reação material. Então, como é isso? Quando eu faço atividades piedosas que estão dentro do Dharma, né, dentro das escrituras, dentro da religião, eu obtenho um crédito, a gente brinca até, chama de crédito karma, um crédito piedoso, então um karma positivo, que aí pode de repente fazer com que eu tenha mais facilidade nessa vida ou até numa próxima vida, né, que eu nasça em uma família bem estruturada, uma família de espiritualistas, com inteligência, com saúde, com facilidade financeira, ou que eu nasça até mesmo em planetas superiores de semideuses, por exemplo. E o contrário também acontece, que a gente chama de vikarma. Então, se eu faço atividades que são contrárias às escrituras, atividades ímpias, impiedosas, deliberadamente, daí eu vou ter que sofrer pelas minhas consequências. Seja nessa vida, seja em uma próxima vida, obtendo mais dificuldade ainda na forma de vida humana, ou até podendo regredir a uma vida animal, vegetal, ou indo até mesmo a planetas e planos inferiores, tá? Então aqui está falando sobre as pessoas que estão, as pessoas que praticam atividades vikarma. E o terceiro tipo, né, que eu não falei, é akarma, que são atividades que não geram nenhuma reação material, que é o que a gente procura fazer com a consciência de Krishna, que é o que você faz, você age por um sentido de dever, porque é o meu dever, é o meu dharma, né? Como pai, como esposo, como professor, como médico, como
né, comerciante, agricultor, independente do dharma de cada um. A pessoa faz a ação e oferece para Cristo, né? Não está apegada aos frutos da ação. Então, esse tipo de ação a gente chama de akarma, ela não gera uma reação material. E quando você age assim, oferecendo tudo para Cristo, você está qualificado para voltar ao mundo espiritual. Tá? Então, aqui ele está descrevendo quem está praticando vikarma, que são ações ilícitas, ações impiedosas. E ele está falando especificamente sobre o grihasta, né? Porque ele fala sobre manter a família. Até Prabhupada fala no final, até alguém fala assim, mas por que seria um problema, né? Que ele fala assim no final. Né? Que alguém ganha a vida por métodos ilícitos, é enviado à mais escura região infernal. Caso contrário, se um homem mantém sua família mediante os métodos prescritos e por meios honestos, não há objeção a que ele seja um chefe de família, né? Então, alguém pode estranhar assim, como assim não há objeção a que ele seja um chefe de família? Por que teria uma objeção a ser um chefe de família, né? Que objeção poderia ter ser um chefe de família? E às vezes a gente encontra nas escrituras que porque pode ser meio perigoso, né? Esse estado da vida familiar, porque você pode ficar apegado assim materialmente, né? Aos bens materiais, ao dinheiro, à própria família, né? Então, só para explicar um pouco como funciona essa divisão também, que foi falado sobre os varnas, que são a divisão da sociedade, dependendo da qualidade de cada pessoa, das qualificações, né? Das características, né? E tem essa divisão dos ashrams, que depende do momento da vida espiritual de cada um. Então eu vou falar dos ashrams aqui, como está falando do chefe de família. Então existem 4 momentos da vida espiritual. Isso é védico, isso é instituído pelo próprio Deus, pelo próprio Krishna, mas a gente observa, pelo menos aqui na sociedade ocidental, algo até semelhante, mas muito deturpado, né? Então, a primeira fase da vida espiritual seria a fase de brahmacharya, né? Que é a fase de estudante renunciado. Então, dos 5 anos aproximadamente até os 25. Então, o garoto nessa idade não vai se preocupar com dinheiro, com bens materiais, não vai se preocupar com o sexo oposto, né? Com o sexo de maneira geral. Então, estudante celibatário. Vai se preocupar com a formação dele moral, de caráter, nas ciências religiosas, nas ciências também, nas ciências comuns, né, vamos dizer assim. Depois desse momento, alguém pode ter esse desejo de ter um emprego, de ter esposa, de ter filhos, ou não. Então você pode continuar com brahmacharya. Esse segundo momento, se você decide ser um chefe de família, como está falando aqui, a gente chama de grihasta, que aí existe uma concessão para o trabalho, para você ter aquele fruto do trabalho, né? O salário, aquele dinheiro, você vai comprar coisas, né? Você tem acesso ao sexo, preferencialmente para a procriação, para você gerar filhos em consciência de Krishna. Então é uma concessão, né? Essa fase de vida familiar. Mas depois é dito que aí, né, vamos dizer, a pessoa foi, casou, teve filhos, os filhos já cresceram, tá? Chega naquela fase, aproximadamente 50 anos, antigamente era 50 anos, né? Hoje em dia cada vez mais tarde a fase de se retirar, em inglês é retired, em português é aposentadoria, que os filhos já estão crescidos, não precisa você ficar cuidando dos filhos, e aí o casal, ele novamente se volta à vida espiritual, e aí novamente observa também a abstinência sexual e o foco mesmo na vida espiritual. E por fim, tem a fase essa terceira fase chamada Vanaprastha, e por fim a fase de Sannyasi, quando é a renúncia total e dedicação completa mesmo à vida espiritual e, sobretudo, à pregação. Então existem essas 4 fases. E como eu falei, nessa segunda fase, isso é um caminho, né, para quem decide casar. Se alguém quiser, também pode permanecer como um monge
a vida inteira, né? Ser eternamente na estica brahmachari, ou então também de brahmachari já pular para a ordem de vida renunciada, que é a ordem de vida de sannyasi. Mas então os chefes de família, eles têm essa concessão, né, para trabalhar, para ter o fruto do trabalho, porque mesmo que você faça algum tipo de atividade, algum tipo de trabalho, enquanto naquela primeira fase de brahmachari, você não fica com o fruto do trabalho, né? Antigamente na sociedade védica o que acontecia? Você faz algum tipo de trabalho e o dinheiro como você mora na casa do guru, você dá para o guru o dinheiro. E também, obviamente, o que precisar, o guru vai ali atender as demandas, né, dos seus discípulos. E é o que a gente tem nos templos, né? Os templos, há poucos templos, né? Tem devotos morando aqui no Brasil, pelo menos atualmente, mas os templos são assim. Às vezes tem quem tá morando no templo, né? Os brahmacharis ou não. E se os né, mas estou falando aqui dos brahmacharis, se eles fazem algum tipo de trabalho, né, como por exemplo a distribuição de livros, e obtêm dinheiro por esse trabalho, eles não ficam com dinheiro, eles dão ao templo, e obviamente em contrapartida o templo dá todo o apoio para esses monges brahmacharis, né, se precisar, enfim, né, comprar, sei lá, pasta de dente, sabonete, qualquer coisa, o templo vai, né, vai ter que viajar para algum lugar, assim o templo banca, né? Então ele não fica com os frutos do trabalho. Agora, o chefe de família, sim, ele trabalha e ele fica com aquele fruto do trabalho. E tem também essa concessão a ter esposa, ter filhos, e isso pode gerar um grande apego, né? Então a gente vê vários versos no Bhagavata, sobretudo, alertando sobre esse apego que pode nascer de uma vida familiar. E às vezes também vai falar sobre isso, que às vezes para manter a família é difícil, assim, antes você está morando lá no templo, ou na casa do guru, com vários outros, aí depois você vai ter que sustentar, né? Vai ter que ter uma casa, um trabalho, sustentar, né, toda a família ali, não é fácil. Então, às vezes, algumas pessoas podem terminar utilizando de métodos ilícitos para conseguir, né, assim, manter a sua família. E aqui, né, esse verso está alertando contra essa prática, né, alertando para os perigos que tem de você utilizar de métodos ilícitos para você manter sua família. Então, novamente, vamos ler o verso. Portanto, uma pessoa que está muito ansiosa por manter sua família e seus parentes somente mediante métodos negros, eu acho, não sei se hoje em dia nem pode falar assim, né? Métodos negros, métodos assim, ilícitos, né? Aqui no caso, vai com toda certeza a mais escura, também vocês poderiam chamar assim, né? A mais densa região do inferno, que é conhecido como Andhata Mishra. Então, se você tudo bem, é normal você ser, porque esses 4 momentos, né, da vida espiritual existem para que você possa se elevar espiritualmente. Não é que um é melhor do que o outro. O brahmachari é melhor do que o chefe de família, ou o sannyasa é melhor. Não. Todos estão servindo Deus, todos estão vivendo a vida espiritual da sua maneira, está tudo certo. É importante que tenham os chefes de família, porque todos os outros estão preocupados com a vida espiritual. Então, estão preocupados em dar conhecimento espiritual para os outros, que é o que há de mais importante. Que está falando Bhagavad Gita. Quem passa o conhecimento espiritual aos outros é o meu devoto mais querido. Então, o chefe de família que não está tão dedicado a isso, ele tem essa obrigação de dar doação para o templo. Se ele não está diretamente ali, morando no templo, distribuindo livros, oferecendo programação espiritual, ele tem a obrigação de fazer doação para o templo. Então, cada um tem a sua função aqui. Métodos obscuros, o Otávio falou. Eu não sei mais o que tem toda aquela coisa de palavras que a gente não pode usar, né? Negro. Por que foi usado esse termo métodos negros? A Sundarangi perguntou. Então, Sundarangi, porque tem essa comparação, né? Até o Tamaguna, né? O modo da ignorância, também traduzir também como modo da escuridão, né? Então isso de denso
também a gente usa a palavra negro, né? Porque quando está tudo escuro, você não tem conhecimento, né? Se apagar tudo, se o sol apagar agora, eu não consigo enxergar nada, não consigo enxergar nem a minha mão, não é isso? Então, a escuridão está relacionada, né, a essa falta de conhecimento, né? E consequentemente, você agir de maneira que não é maneira tão lúcida. Agora, hoje em dia, a gente sabe que às vezes você não se deve usar esses termos, né? Porque as pessoas de pele escura podem se sentir assim, atingidas, né? Porque você fala assim, isso é magia negra, né? Falando assim, relacionando negro com algo negativo, né? Hoje em dia a gente entende que não é legal a gente usar esse termo, porque as pessoas que têm a pele escura podem também se sentir ofendidas, né? Em sânscrito, não, está falando Adharmena, né? Tanto que no próprio palavra por palavra, Prabhupada coloca mediante atividades irreligiosas. Então, seria métodos irreligiosos, né? Ou vikarma, como a gente falou, tá? Então é isso. Não pensem, pelo amor de Deus, que Prabhupada era preconceituoso. Obviamente que não. Prabhupada não via a parte externa, via só a parte interna, né? Tanto que tinham vários devotos negros e, obviamente, não tem menor... Exatamente. Como o Fernando falou, não tem nada a ver com a cor da pele. Magia não tem coisa. Exatamente. Mas é isso. Mas eu ouvi dizer, né? Que hoje em dia a gente não pode falar, né? Assim, a coisa ficou preta. Você não pode falar essa expressão. Ou você usar, sei lá, magia negra. Ou qualquer essas expressões assim, usando negro, né? Enfim, não sei nem se alguma versão mais atual do Bhagavata usa o termo negro ou não. Então, portanto, uma pessoa que está muito ansiosa por manter sua família e seus parentes somente mediante métodos negros vai com toda certeza à mais escura região do inferno, que é conhecido como Andatamishra. Só um detalhe que também não é tão simples assim, né? Que, então, sei lá... Vamos entrar aqui no significado para a gente falar um pouco mais sobre o que seriam esses métodos negros, porque tem algo muito interessante no significado, não sei se vocês repararam, né? Ele fala, né, que a gente tem que... Bem, antes de qualquer coisa, os métodos que a gente teria que se assim, evitar a todo custo, né, de métodos, como é que ele usa o termo assim, né? Como é que ele fala? Lá, métodos inadequados, né? Seriam basicamente aqueles também, né? O pior de todos são aqueles que estão relacionados às atividades que diretamente atacam a base do Dharma. Então a gente viu já no primeiro canto do Bhagavatam que o Dharma é comparado a um touro, o Dharma religioso é comparado a um touro, e ele tem 4 patas, né? Uma pata é a veracidade, outra é a compaixão, outra é a limpeza ou pureza e outra é a austeridade. E a gente viu que essa era de Kali Yuga, essa era da briga, das desavenças, quando ela se instaurou, o Maharaj Parikshit só permitiu justamente que essas desavenças se localizassem onde existe a quebra desses 4 princípios. Então, onde existe jogatina, que aí existe a quebra da veracidade, onde existe matança de animais, que é a quebra da compaixão, onde existe prostituição, a quebra da limpeza, da pureza, e onde existe intoxicação, né? Ou seja, a quebra da austeridade. Então, isso aí são atividades ilícitas, assim. A gente deve, assim, evitar ao máximo trabalhar com isso. Imagina, trabalhar com jogatina, né? Com jogo do bicho, com, sei lá, cassino, ou alguma coisa disso terrível, né? Hoje em dia tem até aquela coisa do jogo do tigrinho e tudo mais, tem até influências que se manifestam sobre isso. Eu não entendo exatamente o que é, mas eu sei que são jogos de azar, né? Então, não assim, ganhar dinheiro com isso, ou, né, vendendo bebida, cigarro, drogas, obviamente que não, pelo amor de Deus, né? Ou
matadouro, vendendo carne, esse tipo de coisa assim também terrível. E prostituição também, que falar também, horrível, né? Horrível a gente ter que... Né, essas atividades são diretamente ilícitas assim mesmo, né? Mas é muito interessante, isso aí fica até mais claro assim pra gente, né? Pelo menos quando eu li assim o verso, já pensei nessas atividades, né, ilícitas. Mas é muito interessante que no significado de Prabhupada ele coloca outro tipo de atividade ilícita, porque aí ele vai falar sobre os 4 varnas. Então eu falei dos 4 ashrams, que são os momentos espirituais, vou falar dos 4 varnas. Estou vendo aqui o comentário de vocês, tá? Só para vocês não acharem que eu não estou vendo. Estão dando as sugestões aqui. Não existe magia nem branca, nem negra, nem branca. Que a Suznani fala que deveria mudar a tradução. Também acho, talvez já tenha mudado, não sei, não estou com essa versão antiga. Método das Trevas, o Fernando sugeriu. E outra falou, até a versão do Bhagavata, em 21, usa-se esse termo entre aspas. Sim, melhor utilizar entre aspas, né? Ou alterar o termo mesmo, né? Branco e negro são mais uma das dualidades desse mundo material. Exatamente, Marcelo. Se Srila Prabhupada estivesse entre nós hoje, ele mudaria esse termo. Pois é. Bem, enfim. Vamos falar sobre os 4 varnas agora. Que é a divisão da sociedade de acordo com as tendências de cada pessoa. Então temos os brahmanas, os kshatriyas, os vaishyas e os shudras. Então, isso é até comparado com o corpo social. Então, os brahmanas são a cabeça da sociedade. São os pensadores, os filósofos, são os sacerdotes, né? Esses são os brahmanas, que estão responsáveis pelo quê? Por dar conhecimento, sobretudo espiritual, para toda a sociedade, não é assim? Na cabeça está a mente que vai discernir ali a nossa inteligência, né, e tudo. Daí tem os kshatras, que são considerados os braços da sociedade. Então são os administradores, são os guerreiros, são os braços porque eles cuidam, eles protegem a sociedade. Daí temos os vaishyas, que são comparados com o estômago, que são os agricultores, são os comerciantes. E temos os shudras, que são comparados às pernas, né? Então é a base ali, que são os trabalhadores, né? Diversos trabalhadores diferentes, como o Prabhupada deu exemplo aqui do marceneiro, do ferreiro, né? Mesmo os artistas também, né? São shudras também. Então é isso. Então cada um deles, né? Os brahmanas vão dar conhecimento para toda a sociedade, os kshatras vão proteger a sociedade, os vaishyas vão garantir que a sociedade tenha os bens, assim possa se alimentar, tem os bens ali, né? Tem os grãos, tem frutas, legumes, cereais, etc. E as pernas, a base que estão sustentando todas as outras classes. Vocês gostaram, né? Vocês gostaram aqui o pessoal está falando da dualidade aqui, branco e preto. Hare Krishna Dandavat Pranams. Por favor, se for assim, quando usamos a expressão dê um branco, que significa que me esqueci, os brancos irão se sentir ofendidos. Temos que sair da plataforma mental corpórea da dualidade. Eu também concordo, né? Marco Ferrari. Eu acho que Marco Ferrari é o... Vocês aqui tem... Eu acho que alguns são devotos. Eu não sei se é o Mahaprabhu Kripa. Porque alguns são, alguns devem ter nome espiritual, mas eu não sei. Também concordo. Eu não tenho certeza se o Marco é o Mahaprabhu, então vou chamar de Marco. Eu também concordo, com certeza, né? A gente não tá nem aí se chama de uma coisa ou outra, né? A gente não vai, o devoto nem vai se ofender com nada, né? Mesmo que seja um ataque direto à minha pessoa, por que eu vou me ofender se eu não sou esse personagem aqui, né? Então, obviamente, a gente não se preocupa com isso. E o Marcelo pergunta, os políticos ficam onde nesse varna? Políticos são os administradores, são os kshatras, são os vaishyas. E isso é muito importante, né? Essa pergunta do Marcelo, porque então tem essas divisões, né? E o que Prabhupada fala aqui é que também, olha, e que a gente tem que... Mahaprabhu, Haribo, referências, vamos te ver aí. Então o que Prabhupada vai falar é que também é considerado... Deixa eu achar exatamente a maneira que ele fala. Não devemos
Não devemos ganhar a vida ilicitamente por meios para os quais não estamos qualificados. Olha, isso é muito legal. Então ele dá o exemplo de um brahmana que trabalha como sacerdote, mas não está capacitado a ser um sacerdote, ele está enganando o público. Então, a gente vê muito isso também. Infelizmente, hoje em dia, a gente vê isso, né? É um professor que não está, assim... Hoje em dia, na Kali Yuga, é tudo tão, assim, deturpado, né? Mas um professor, um espiritualista, um líder religioso que... Imagina, hoje em dia tem líderes religiosos que comem carne, né, que bebem, então assim, é muito complexo a gente falar isso. Então, mas, né, até o Bhagavata, se não me engano, acho que está no Bhagavata, vai falar que você não deveria ser um pai, você não deveria ser um governador, você não deveria ser um mestre espiritual, você não deve ser um semideus, se você não tem capacidade de libertar, de dar libertação para aquelas pessoas que estão ali sob a sua proteção, né? Então, e os políticos são chatos, né? Então a gente vê que, assim, tá tudo muito errado, né? Os políticos, primeiro assim, que funciona de uma maneira seguinte, que como os brahmanas, eles são os pensadores, né? São os filósofos e espiritualistas, não pensadores de filosofia ateísta, né? Mas os espiritualistas, eles geralmente são, na sociedade védica perfeita do Varnashram Dharma, eles são os conselheiros dos reis, né, dos administradores, para que os administradores possam administrar conforme, de acordo com o Dharma, de acordo com as escrituras, né? E em contrapartida, eles não precisam ficar se preocupando com o trabalho, com conseguir dinheiro para comprar comida, colocar comida na mesa, porque os administradores, eles, toda a sociedade na verdade, né, faz a doação para os brahmanas para que eles fiquem tranquilos, né, fazendo, né, sacrifícios e etc. Iluminando a sociedade como um todo. Mas a gente não vê isso, né? Então os políticos chatos que deveriam estar protegendo estão usando as mãos para roubar, né? Roubar das crianças, da merenda, dos doentes, dos idosos, de todo mundo, né? Assim, é uma pena. E eles não estão ouvindo a classe bramínica, né? E mesmo os brahmanas, quando tem algum político que está seguindo alguém que se diria um brahmana, né, que se diria um filósofo, também são os piores tipos de políticos e os piores tipos de filósofos também, que são filósofos, né, totalmente uma filosofia ateísta, assim, que não tem realmente o conhecimento, né, espiritual. Então, são brahmanas que não deveriam estar na posição de brahmanas, kshatriyas que não deveriam estar na posição de kshatriyas, né? Então tá tudo às avessas, né? Infelizmente. Mas é mais ou menos disso que o verso vai falar. E pronto, então a gente tem que observar isso também, né? Não é só a questão do trabalho ilícito, né? De você estar trabalhando com algo ligado a, né, sei lá, a prostituição, a matança de animais, a intoxicação, a jogatina. Mas a gente também deve ser honesto com a gente mesmo e com os outros, né? Como às vezes a gente vê, né? Eu não sei se ainda tem hoje em dia, não tenho televisão e não costumo acompanhar notícia nenhuma, mas eu lembro antigamente, vez por outra, era descoberto algum médico que não era médico de verdade, né? Então imagina, isso é terrível, você, né, se meter a fazer um trabalho, né? Você passar por ser alguém que você não é e você prejudica as pessoas, né? Então a gente tem que ser muito honesto com aquilo que a gente faz, né? Não se meter a isso, né? Fazer algo que não é o nosso o nosso dharma material, né? Tem um verso da Bhagavad Gita, eu não vou lembrar qual é o verso, que Krishna fala que a gente pode ser muito feliz seguindo o nosso dharma material e adorando ele, né? Então é importante juntar esses dois, né? Claro que depois, né, quando chega em um certo nível, devotos puros, eles também, né, eles transitam, né, pelo menos entre esses varnas, né? Um brahmana, ele vai fazer a função que precisar. Se um brahmana precisar administrar, ele vai administrar. Se ele precisar fazer trabalho no shudra, ele vai fazer, né? Eu confesso que eu até fiquei me sentindo um pouco assim, né? Oh, meu Deus, né? Porque fala, né, disso da gente não estar ocupando outra posição. E eu, né,
pessoalmente aqui, Sri Chaitanya Das, que faço parte da administração e tenho zero tendência, eu acho, para administração, fico até me sentindo assim, meu Deus, né? Eu não posso estar aqui nesse posto, né? Eu estou enganando as pessoas. Mas assim, a gente está aí quando a gente oferece tudo para Cristo, entra em outra plataforma, né? Que, obviamente, né, quando a gente está fazendo algo aqui, a gente não está fazendo para nós mesmos, né? A gente que está aqui na administração não está querendo nada para a gente, pelo contrário, né? A gente só quer ajudar. E se não tem outros devotos que possam ocupar esse posto da administração, a gente vai ocupar e vai dar o nosso melhor, né? Por mais que nós não tenhamos essas capacitações, né? Temos somente a nossa boa vontade, né? Deixa eu ver aqui o que a Sundarani falou. O que ela falou? Permitam-me, ainda não cheguei à plataforma de devoto puro, tenho essa meta de sair da plataforma mental. Não é isso, as pessoas menos avançadas podem ler e se sentir ofendidas. Em relação ao termo utilizado, né? A gente sempre tem que se cuidar dos outros, né? A gente mesmo pode não se incomodar, mas às vezes é importante a gente cuidar, né? Com que as outras pessoas como que elas vão lidar com aquilo, né? No Bhagavad Gita fala sobre as austeridades da fala, e entre elas tem que ser priya, né? A fala tem que ser agradável, não agitar a mente dos outros. Então a gente tem que, sempre que a gente puder evitar, assim, ofender ou agitar, a gente pode tentar fazer isso. O Otávio comentou, o Maharaj Parishit foi o último líder que seguiu os brahmanas. Pois é. Atualmente, os que deveriam ser brahmanas, conselheiros do rei, que são kshatras, não são ouvidos. É isso aí. Justamente por causa do gozo dos sentidos. Cada varna atual tem seu norte e nenhum deles está direcionado à consciência de Cristo. Pois é, uma pena, né? O Varnashrama perfeito, esse que a gente vê, né, nas escrituras, que tudo acontece assim de uma maneira muito orgânica, porque é o corpo mesmo, né? Não tem como a cabeça vai brigar contra os braços e brigar contra a perna. Não! Eu preciso das pernas para me levar até onde tem a comida, o braço vai pegar, né? Vai pegar a maçã a mão vai colocar na boca, e a boca vai levar ao estômago, o estômago vai digerir, vai mandar para o corpo inteiro. Então é isso, né? Tem que ser assim todos trabalhando em prol de um objetivo em comum, que é, no final das contas, Krishna, né? Esse é o ideal. A gente se localizar ali no nosso Varna e no nosso Ashram, e né, dentro dali, independente se somos monges, brahmacharis, se somos chefes de família, se somos renunciados, se somos retirados, estamos na fase da vida retirada, independente de se somos professores, médicos, administradores, comerciantes, trabalhadores, o que importa é a gente estar servindo Krishna, né? Porque diariamente a gente adora as deidades aqui, a gente entrou o verso, né, que fala que eu não sou brahmana, não sou Vaishya, Kshatriya, Shudra, não sou brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasa, eu sou o servo do servo, os 1000 vezes servos do bem-querente das Gopis, que é Krishna, né? Então é isso, a gente tem que se identificar como servos de Krishna. Mas é muito importante a gente procurar seguir o nosso Dharma material também. Nem sempre a gente está nesse patamar que eu posso trabalhar no que quer que seja, basta oferecer para Krishna, porque às vezes isso não vai deixar a gente feliz. Há pouco tempo, algumas semanas atrás, estava com a gente, né, o Prabhu Aravinda da BBT, ele deve estar vindo de novo esse final de semana, e eu lembro que ele deu uma aula, acho que foi em Suzano, e falou alguma coisa sobre quando um devoto está insatisfeito, procurar a causa da insatisfação, né? Então vamos ver se eu lembro algumas coisas que era a causa, né? Uma é observar como que está a prática da japa dele. Se você está cantando bem, é muito importante a nossa prática, o nosso sadhana da japa, a nossa meditação com o Mahamantra Hare Krishna. Aí tem que ver se ele está situado no ashram correto. Será que ele está sendo um brahmachari que não queria estar sendo brahmachari, queria estar constituindo família? Ou será que ele está como casado e ele, na verdade, gostaria já de estar, né, renunciando à vida de casado, vamos dizer? Tem que ver se ele está no varna correto. Será que ele está, de repente, numa profissão material que não é o dharma material dele? Tinha mais alguma outra? Alguma outra, eram 5.
E eu lembro que o último era assim, de observar se essa pessoa está cometendo ofensa aos outros devotos, né? Então a gente tem que observar isso, né? Se a gente está insatisfeito, a gente pode pensar, será que eu estou no meu varna correto? Será que eu estou no meu ashram correto? Será que eu ofendi, eu estou ofendendo os devotos, né? Se for o caso, né? Pedir perdão para algum devoto que eu possa ter ofendido. Ver como é que está a minha prática espiritual, né? Então são termômetros para a gente ver como está a nossa vida espiritual, né? Porque a gente deve estar bem, né? A gente deve estar feliz. Claro que sempre acontecem dificuldades na nossa vida, como aconteceu na vida dos Pandavas, da Rainha Kunti, de Prahlada Maharaj, de Prabhupada, de Haridas Thakura, né? E sempre vai ter dificuldades, mas a gente entende, né? Como que aquilo Krishna coloca para que a gente se fortaleça, né? Com essas dificuldades, e apesar das dificuldades a gente está bem, né? E se a gente não está bem, a gente pode fazer essa análise. Tá bom, pessoal? Eu gosto de falar meia hora, já falei 15 minutos a mais do que eu gosto de falar. Deixa eu ver, tá chegando comentário ainda, calma lá. O Otávio falou aqui. Há uma sutileza nesse tema. Todos estão certos, porque como devotos, já sabemos que não somos esse corpo. Opa, deixa eu subir. Que não somos esse corpo. Porém, aqueles que não conhecem as Escrituras podem se sentir ofendidos. A gente tem que ter esse cuidado, né? Todavia, o acesso ao terceiro canto do Bhagavata é para aqueles que já tiveram acesso aos antecedentes. O que faz com que o leitor já seja um devoto e assim já compreende que não somos este corpo. Não obrigatoriamente, né, Otávio? Porque a gente convida as pessoas para, por exemplo, dormir no templo, né? Dorme lá no templo, né? Você vai, pega o Mangalari, pega a leitura do Bhagavata, e às vezes é uma pessoa que está chegando, né? E ela vai e pode ler algum verso, sim, e ter assim... Por isso que é importante a gente... Claro, Prabhupada, assim, o trabalho que Prabhupada fez, assim, uau! Quem pode falar nada do trabalho que Prabhupada fez, mas às vezes precisa de ajustes a cada época, né? Às vezes Prabhupada falou algo naquela época que não tinha um problema. E hoje em dia a gente precisa explicar o que Prabhupada está falando, senão as pessoas vão ter ideias erradas sobre Prabhupada, né? Ou sobre as próprias escrituras, né? Então, às vezes podem vir pessoas que estão começando agora, ou mesmo aqui na internet, né? Tá meio que livre. Qualquer um pode entrar para assistir a leitura do Bhagavatam, né? Não somente quem vem acompanhando a leitura desde o primeiro canto, né? Então, acho que sempre... Eu gosto, sim, eu pessoalmente gosto de sempre tentar falar da maneira mais clara possível, que não exija um entendimento prévio daquilo que eu estou falando. Eu penso assim, se minha mãe, né, estivesse assistindo assim, ela conseguiria entender, vamos dizer, né? Então eu tento ter essa preocupação de falar de uma maneira que, entre aspas, qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento prévio, consiga entender. Um tema vasto que no meu ver, só se pacificaria se todos compreendessem que não são esse corpo. Com certeza. Aí o Otávio colocou aqui um verso do 3º capítulo da Bhagavad Gita. Sejam felizes com esse Yajna, porque sua execução, Yajna é sacrifício, né? Porque sua execução irá otorgar-lhes tudo o que é desejável para viverem com felicidade e alcançar a liberação. Muito bom esse verso. Estamos mesmo fritos nessa Kali Yuga, tem poucos brahmanas para aconselhar e poucos políticos querendo ouvir conselhos espirituais. Marcelo, por isso que Prabhupada quis criar uma sociedade de brahmanas, né? Que é justamente para isso, a gente ter o conhecimento das escrituras para que a gente possa dar conhecimento espiritual para as pessoas. Porque a fonte de todo problema é a falta de conhecimento, sobretudo conhecimento espiritual, né? Prabhupada falava problemas materiais, soluções espirituais. Já Sundarang, eu que agradeço. O Marcelo falou culpa do tradutor. Às vezes a tradução... às vezes não é nem culpa, porque às vezes algo que era falado antes, assim, sem problemas, hoje em dia é problema, né? Não sei, né? Antigamente, por exemplo, assim... Bem, aí eu não vou nem falar, senão vou entrar em outra discussão, mas é isso. Tem coisas que a gente fala em uma época que é normal e passa algumas décadas ou um século assim e já vira uma coisa assim absurda, né? Tempo, lugar e circunstância.
Sundarang falou, Yamunacharya Das Goswami, no Mangalarati, percebeu que haviam muitos visitantes e aí ele mudou a leitura. Estava lendo o canto 10, a dança da raça, e ele mudou. Legal, Sundarang. Às vezes, bem, ele pode fazer isso, né? Assim, Maharaj. Eu não me sentiria à vontade de fazer isso, né? Né, eu vou ler um verso e, opa, cara, esse verso aqui vai ser complicado, né? E eu mudar o verso, né? Mas é um sannyasi, um swami, né? Pode fazer isso. Eu tentaria, ao máximo, ler, por mais difícil que seja, tem versos que são muito difíceis de ler e significados que são muito difíceis de ler, porque a gente sabe que pode ser mal compreendido, mas eu gosto de desmistificar, né? E de destabuzar, estou inventando palavras, né? Para que nada seja um tabu, né? Então, por mais difícil que seja, eu leio e eu tento explicar aquilo ali, né? Dando contexto de outras passagens da vida de Prabhupada, etc, etc. É isso, né? E é até um exercício para mim, gosto desse exercício de tentar assim abordar temas que podem até parecer ser difíceis e mostrar para as pessoas assim, que pode perguntar qualquer coisa, não tem tema difícil, não tem tabu. Que foi inclusive algo que eu gostei quando cheguei na consciência de Cristo, né? A gente pode fazer quase que qualquer tipo de pergunta e geralmente os devotos estão muito preparados para responder e sabem responder muito bem. E não tem nenhuma pergunta que seja assim um tabu que você não pode perguntar aquilo, né? Enfim, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Gostei aqui de ver, hein, o pessoal aqui que entra na ISKCON Rio, bem participativo nas perguntas, nos comentários. Mas talvez pelo horário, né? Quando a gente faz aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, a gente já faz a leitura do Bhagavata logo após o Mangalarati. Então a gente faz às 5h30 da manhã. Eu acho que o pessoal tá aquela coisa, né? O Tico e Teco não acordaram direito ainda, como a gente fala. E o pessoal fica quietinho, assim, não comenta muito, não pergunta muito. E estou vendo que vocês aqui são mais participativos. Eu agradeço porque é sempre legal, né? Porque fica o diálogo. Quando Krishna descreve a vida espiritual dos devotos, ele fala isso, né? Bodhayatas parasparam. Ele fala que os devotos eles iluminam uns aos outros conversando sobre ele. Porque se eu só falo aqui o que está dentro de mim, é um conhecimento muito limitado. Mas aí vocês vão e devolvem, né, o conhecimento com outros lados que vocês viram daquele mesmo conhecimento, e assim a gente vai se iluminando, né? Cada um vai vendo uma parte assim diferente de Cristo, a gente vai se iluminando. Já, Otávio, Hare Krishna, eu que agradeço aí a audiência de vocês. Então, de parabéns aí pelo sadhana de vocês. Eu vejo que são sempre assim, eu vejo os nomes de vocês assim com frequência, então vejo que vocês têm esse sadhana, né, de estar sempre ouvindo aí a leitura do Bhagavata, que é muito importante, né? O Bhagavata mesmo fala isso, né? Que a gente deve estar constantemente, Nitya Bhagavata Sevaya, a gente deve estar constantemente ouvindo, lendo o Bhagavata e servindo os devotos, né? Então, estão de parabéns aí pelo sadhana de vocês. Bem, quinta-feira temos Ramanavami, então procurem o templo mais próximo de vocês. É importante, né? Faz parte da vida espiritual a gente observar os festivais, a gente tem que fazer um esforço para ir aos festivais, assim. Em último caso, a gente não vai, mas pelo menos acompanha ali na internet, né? Vai ser um dia muito especial. Então, vamos dar sequência aqui nos serviços, né, do nosso dia, nossa terça-feira. Agradeço a todos, uma ótima terça-feira a todos, bom serviço para vocês. Hare Krishna, todas as glórias devotos reunidas, Hare Krishna, todas as glórias do nosso querido mestre Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Hare Vou finalizar aqui, ótimo dia.